Os exemplos da aula de hoje são gavião, pinguim, galinha, ema e pato. Oi, tudo bem com você? Eu sou a Pamela e na aula de hoje nós vamos aprender sobre as aves. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Ah, e se você estiver precisando de um reforço na escola, conta com a gente lá no site brioeduca.com. Agora bora para a aula. Bom, as principais características das aves são a presença de penas e as especializações para o voo. O grupo das aves reúne aproximadamente 9.000 espécies e ocupam todo o ambiente da Terra praticamente. Existem espécies que são exclusivamente terrestres, ou seja, que não voam, como é o exemplo da ema e do avestruz. Outras são excelentes voadoras, como é o caso dos beija-flores e dos gaviões. Existem ainda aquelas que podem nadar e se alimentar no meio aquático, como é o caso dos patos e dos pinguins. Vamos falar então de algumas das principais características das aves. As aves são animais endotérmicos, ou seja, regulam a sua temperatura pelo controle da produção de um calor interno. Então, a temperatura corporal é mantida praticamente constante e aí não depende da variação de temperatura do ambiente ao seu redor. O corpo é recoberto por penas e elas vão auxiliar no voo e na manutenção dessa temperatura corporal. Por quê? Porque as penas retêm uma camada de ar sobre elas e aí exerce a função de isolante térmico. Ou seja, é como se fosse uma barreira para o calor e aí não deixa ele entrar. Bom, as espécies aquáticas das aves apresentam na pele as chamadas glândulas uropigianas, que secretam uma substância oleosa. Essa substância oleosa ajuda na impermeabilização das penas e aí elas não ficam encharcadas e permite o mergulho de algumas aves para poder capturar a sua presa, como é o caso do mergulhão. Bom, as aves apresentam bico, mas não têm dente. O formato e o tamanho do bico vão estar relacionados diretamente com o modo de vida e a alimentação de cada uma. Os tipos de alimentação podem ser de sementes, frutas, néctar, insetos, peixes, pequenos vertebrados e até a carniça, que é o alimento dos urubus, por exemplo. Bom, todas as aves possuem moela, também chamada de estômago mecânico. É uma estrutura musculosa que serve para triturar os alimentos e compensa em partes a ausência dos dentes. Bom, muitas aves costumam ingerir algumas pedrinhas. E aí essas pedrinhas ficam alojadas na chamada moela e aí isso vai ajudar a triturar os alimentos. No sistema digestório existe o papo, que é uma dilatação do esôfago usada para armazenar os alimentos. Lembra lá do filme Procurando Nemo? Então, lembra daquela ave que tem um papo gigante? Então, esse papo vai servir para guardar os alimentos, amolecer eles e aí facilitar a digestão depois. Outra característica marcante das aves é a capacidade de voo. Ao facilitar esse deslocamento rápido de um lugar para o outro, o voo permite que as aves cheguem em lugares dificilmente alcançados por outros animais e aí permite com que elas ocupem diversos territórios. Vamos elencar então algumas características que possibilitam esse voo. Bom, os membros anteriores transformados em asas recobertas por penas, que são estruturas leves. A presença de quilha ou carena, na qual se apresentam os músculos peitorais responsáveis pelos batimentos das asas durante o voo. Ou então a presença de ossos pneumáticos, que são os ossos ocos preenchidos de ar. Bom, o esqueleto das aves é muito mais leve que de outros animais vertebrados. E além dos ossos pneumáticos, a ausência de dentes também contribui para essa característica. Além disso, o pulmão é altamente eficiente, que possibilita a geração de grande quantidade de energia durante o voo. A presença de sacos aéreos que maximizam a capacidade respiratória das aves e também contribuem para a leveza corporal. A presença de intestinos reduzidos e a ausência de bexiga urinária, o que diminui ainda mais a massa corpórea desses animais, também facilitam nesse voo. Porém, nem todas as aves têm a capacidade de voo bem desenvolvida. De acordo com a capacidade de voo, as aves podem ser classificadas em dois grupos, as carenatas e as ratitas. As aves carinatas são aves com capacidade de voo. Elas recebem essa denominação por causa da presença da carena, ou a quilha que a gente falou. A carena abrange uma área extensa na qual se prende os músculos peitorais responsáveis por esse movimento do voo.
Já as aves ratitas são as aves que não apresentam externo, que é onde fica essa quilha, e não voam. Geralmente são excelentes corredoras, como é o caso da ema e do avestruz. E dentro desses dois grupos existem classes de aves. Vamos falar de 6 delas. As psitaformes são boas imitadores de sons e têm dedos que permitem que elas fiquem empoderadas, que é o caso de papagaios e araras. As estrugiformes são representadas pelas corujas, têm olhos grandes com uma visão bem desenvolvida e são ativas durante a noite. As falconiformes são aquelas que se alimentam de carne, têm bicos e pernas fortes e uma visão bem desenvolvida, como é o caso dos gaviões, águias e falcões. Já as ciconiformes têm pescoço e pernas compridas e se alimentam de animais aquáticos, como é o caso das cegonhas e das garças. As passeriformes têm cantos elaborados e os seus dedos também permitem que fiquem empoleiradas nos galhos, como o sabiá, o pardal e a andorinha. Por fim, as columbiformes têm as asas longas e pernas curtas, com um bico pequeno e um papo desenvolvido, como é o caso dos pombos e das rolinhas. Bom, a aula de hoje era isso, eu espero que vocês tenham entendido. Para eu saber que vocês gostaram, deixe um emoji aí de uma ave nos comentários e até a próxima!